Vocês não vão acreditar no que eu vou contar hoje. Imaginem só a cena. Um cara rico, cheio de si, convida a ex-mulher para uma festa chique só para mostrar como ele venceu na vida depois que se separou dela. O problema? Ele não fazia a menor ideia de quem ela realmente era. E quando descobriu, gente, foi um vexame histórico que virou lenda em São Paulo inteira. Esta é a história de como o universo tem um senso de humor cruel, e de como às vezes a pessoa mais silenciosa da sala é exatamente quem você menos deveria subestimar. O convite do inferno. Lia Mendonça estava no seu escritório no 52º andar de um dos prédios mais caros da Faria Lima, observando São Paulo se espalhar aos seus pés como um tapete dourado. Cara, ele se sentia o rei do mundo. Acabava de fechar mais uma rodada milionária na sua startup de tecnologia, a Mendonça Tech, e estava planejando a festa de gala mais pomposa que São Paulo já tinha visto. Mas tinha um detalhe que estava incomodando ele. Um fantasma do passado que precisava ser exorcizado de uma vez por todas, Maia Santos, sua ex-mulher. Sabe aquelas pessoas que ficam remoendo o passado? Era exatamente isso que rolava com o Liam. Não conseguia aceitar que tinha sido feliz um dia com uma mulher simples demais pro padrão de sucesso que ele tinha criado na cabeça. Maia trabalhava num centro cultural no centro da cidade, dava aulas de arte para crianças carentes, vivia com as mãos sujas de tinta. Para ele, aquilo era coisa de quem não tinha ambição. Então ele teve a ideia mais cruel e narcisista possível: convidar Maia para a gala. Não por bondade, não por saudade. Ele queria que ela visse com os próprios olhos o mundo que ele tinha conquistado sem ela. Queria mostrar sua nova noiva, a socialite Bianca Torres, todo aquele glamour, todo aquele dinheiro, e deixar bem claro que ela tinha ficado para trás. A secretária dele, a Kendra, tocou no interfone. Dr. Liam, a Bianca está na linha. Amor. A voz da Bianca era doce como mel envenenado. Você mandou o convite para sua ex. Acabei de mandar, Liam respondeu, girando a cadeira de couro italiano para contemplar a cidade. Assunto: um convite especial. Simples, elegante, quase benevolente. Bianca riu daquele jeito que as patricinhas de São Paulo riem quando estão sendo maldosas. Benevolente? Você é um monstro, Liam. Eu amo isso. Será que ela vai ter coragem de aparecer? Claro que vai, ele disse com uma confiança arrogante. Curiosidade mata até gato. Ela vai alugar um vestidinho de loja de shopping, aparecer completamente deslocada, e eu vou ser o perfeito cavalheiro. Vou apresentar você, mostrar esse mundo pra ela, deixar bem claro que ela nunca teve o perfil pra isso. É quase uma caridade, na verdade. Estou dando um closure pra ela. A verdade é que Liam precisava dessa validação. Todo o sucesso dele parecia incompleto sem Maia como testemunha. Ela era o fantasma que assombrava sua mesa de jantar, a lembrança viva do que ele achava que tinha superado. Durante uma das brigas mais pesadas do divórcio, ele tinha jogado na cara dela: você tá satisfeita nadando na piscina infantil, Maia? Eu vou nadar até o horizonte. Agora ele precisava que ela visse o horizonte dele brilhando, e soubesse que tinha ficado para sempre na beiradinha da praia. A empresa dele tinha virado um monstro multibilionário. Esta gala era para comemorar não só o sucesso, mas também para homenagear um investidor misterioso que tinha salvado o projeto mais importante da empresa de uma tentativa de compra hostil no ano anterior. Uma empresa chamada Santos Holdings, que ninguém sabia direito quem comandava. O único contato que tinham era com o vice-presidente Marcos Oliveira, um cara sério que falava pouco e sabia muito. Liam desligou com a Bianca, prometeu buscar ela no Lamborghini novo que tinha comprado, e ficou olhando para a cidade lá embaixo. Tinha tudo o que sempre sonhou: uma noiva linda e bem conectada, uma empresa que era inveja do Vale do Silício brasileiro, dinheiro para queimar. Então por que Maia ainda ocupava espaço na cabeça dele? Não era amor. Era algo mais primitivo. Era a necessidade de ter suas escolhas validadas, de provar que largar ela não foi só estratégico, foi a única opção. A presença dela na gala, pequeninha e insignificante no meio de toda aquela grandeza, seria a assinatura final no contrato do sucesso dele. O choque do e-mail. Do outro lado da cidade, Maia estava limpando pincéis numa pia cheia de água com cheiro de aguarrás quando o celular tocou. O nome Liam Mendonça na tela foi como um soco no estômago. 2 anos sem contato, 2 anos de paz, e de repente aquele nome maldito aparecia na tela. O dedo dela tremeu por cima da mensagem. Uma parte queria deletar sem abrir, tacar o celular na parede e ver ele se espatifar que nem ele tinha espatifado o coração dela. Mas a curiosidade, essa traição humana, venceu. Ela abriu. Gala Anual Mendonça Tech. Logo dourado cintilando na tela pequena do celular. Lugar chique,
Propósito autopromocional. Era a cara do Liam. A mensagem era fria, impessoal. Maia, achei que você poderia ter interesse em comparecer. É por uma boa causa. Abraços, Liam. Boa causa, ela murmurou pro estúdio vazio. A única causa que você serve é a sua própria. Maia se jogou num banquinho de madeira, o celular pesando que nem chumbo na mão. Aquele convite não era um aceno de paz. Liam não fazia galhos de oliveira. Ele manejava espadas. Era uma intimação, um desafio. Vem ver o que você perdeu. Vem ver como eu estava certo de te deixar para trás. A arrogância era tão palpável que ela quase sentiu fisicamente, apertando o peito, dificultando a respiração. A vida dela agora era outro mundo comparado ao que tinha compartilhado com ele. O centro cultural era o santuário dela. Eternamente sem grana, eternamente bagunçado, mas real. Ali ela ensinava adolescentes em situação de risco a expressar raiva através da escultura, ensinava idosos a recapturar memórias fazendo retratos. As mãos sujas, as unhas curtas, mas o coração, mesmo cicatrizado, cheio. Era uma vida pequena, quieta, exatamente o tipo de vida que Liam desprezava. A dor da separação ainda doía como uma cólica crônica. Ele não tinha apenas a deixado. Tinha sistematicamente demolido a autoestima dela. Chamou a paixão dela de obsninho, a sensibilidade de fraqueza. Fez ela se sentir que seu contentamento silencioso era defeito de caráter, falta de imaginação. No final, ela quase acreditou. O telefone tocou, assustando ela. Marcos Oliveira. Maia. A voz do Marcos era um barítono quente e firme. Ele tinha sido o braço direito do pai dela, e agora era dela. Era a única pessoa que sabia a verdade completa. Os relatórios trimestrais estão prontos para sua revisão, mas você tá com a voz estranha. Tudo bem. Acabei de receber um convite, Maia disse, a voz tensa. Do Liam, pra gala da empresa dele. Pausa longa do outro lado. Marcos era homem de poucas palavras, mas os silêncios dele falavam muito. Este estava cheio de raiva protetiva. O que aquele cara quer agora? Ostentar, imagino. Ela forçou um tom leviano que não sentia. Quer desfilar o sucesso e a noiva nova na minha cara. Quer me ver encolher. E vai. Essa era a pergunta, não era? Por 2 anos ela tinha estado se reconstruindo. Depois que o pai dela, o investidor recluso e genial Roberto Santos, morreu alguns meses após o divórcio, Maia ficou com uma herança que a deixou zonza. Santos Holdings, um império construído nas sombras. De repente, a mulher que Liam chamava de sem ambição era presidente de uma empresa multibilionária de investimentos. Ela ficou apavorada, mas Marcos estava lá guiando, ensinando, mostrando que a mesma intuição que usava para misturar cores na tela podia ser aplicada para ler balanços. Tinha boa cabeça, olho aguçado para detalhe, e um senso profundo de integridade que o pai passou para ela. Aprendeu a liderar não com fanfarronice e ego que nem Liam, mas com perguntas silenciosas e consideração cuidadosa. Comandava o império por trás dos panos, usando o nome do pai Marcos como rosto público. Ninguém sabia que a professora de arte que a tinha era uma das investidoras silenciosas mais poderosas do país. Muito menos Liam Mendonça. A ironia era quase perfeita demais. O investidor salvador dele, a misteriosa Santos Holdings que tinha socorrido o projeto, era ela. Tinha aprovado o investimento na recomendação do Marcos porque era uma decisão financeira sólida, e talvez uma pequena parte não caridosa dela tivesse curtido a ideia de possuir um pedaço do sucesso dele sem ele jamais saber. Não sei se vou, admitiu pro Marcos. Por que entrar na jaula do leão? Às vezes, Marcos disse, firme, você tem que entrar na jaula para lembrar o leão que você não é presa. Você é presidente da Santos Holdings, Maia. Tá numa posição de comprar a empresa inteira dele num estalar de dedos. Ele não tem poder nenhum sobre você. Ele estava certo logicamente, mas as feridas eram emocionais, não lógicas. O desequilíbrio de poder tinha sido a característica definidora do casamento deles. Agora as cartas tinham virado de forma tão dramática que era quase absurdo. Ele pensava que estava no topo do mundo olhando para baixo para ela. Na realidade, ela era a montanha onde ele estava em pé. Desligou e olhou para o estúdio. As telas, o barro, os projetos pela metade. Essa era a verdade dela. Era quem ela era. Mas quem ela era também incluía a mulher que assinava cheques de 9 dígitos. Não era só Maia Santos, a professora de arte gentil. Era também Dona Maia, a proprietária. Talvez fosse hora de integrar as duas. Uma determinação fria e lenta começou a cristalizar no coração dela. Não iria por vingança.
Vingança era jogo do Liam. Iria por ela mesma. Entraria no mundo cintilante dele não como fantasma da esposa descartada, mas como a mulher que tinha se tornado. Não faria escândalo. Não choraria. Simplesmente seria, e deixaria ele ver que a pessoa que tinha tentado tanto quebrar tinha sido forjada. Pegou o celular e confirmou presença. Uma convidada, Maia Santos. A noite da verdade. O salão nobre do Hotel Copacabana Palace versão paulistana estava banhado em luz azul safira e dourada. Lustres pingavam cristais como cachoeiras congeladas, a luz refratando pelos centenas de convidados circulando embaixo. O ar vibrava com a energia elétrica de dinheiro, poder e influência. Este era o elemento do Liam, habitat natural dele. Ele estava perto da entrada principal, uma taça de champanhe francês vintage numa mão, o braço possessivamente ao redor da cintura da Bianca. Ela estava de tirar o fôlego num vestido carmesim que parecia derramado no corpo dela, contraste dramático com os tons frios do salão. Era o acessório perfeito, rindo das piadas certas, os olhos varrendo a multidão com o olhar praticado de predadora social. Amor, você se superou, murmurou, beijando a bochecha dele. Todo mundo que alguém tá aqui. Claro, Liam disse, o sorriso parecendo ensaiado. Sucesso atrai sucesso. Mas os olhos dele não paravam de olhar para a entrada. Era um caçador esperando a caça. Estava ensaiando o momento há dias. Seria calmo, sofisticado, um toque magnânimo. Avistaria ela do outro lado da sala, perdida e intimidada. Se aproximaria graciosamente com a Bianca no braço. As apresentações seriam aula mestra em condescendência controlada. Maia, lembra que falei da Bianca para você? Bianca, essa é a Maia, minha primeira esposa. A ênfase no primeira seria sutil mas devastadora. Você tá distraído, Bianca notou, as unhas perfeitamente feitas batucando no braço dele. Ainda esperando o fantasma do casamento passado. Só garantindo que todos meus convidados se sintam bem-vindos, mentiu suavemente. Uma pontada de algo desconhecido e indesejado o cutucou. Nervoso? Porque estaria nervoso. Esta era a noite dele, o triunfo dele. Mas conforme os minutos passavam, a expectativa começou a azedar virando ansiedade estranha. E se ela não viesse? O pensamento foi surpreendentemente desanimador. Toda a performance que tinha construído na mente seria para a plateia de uma. E se ela não estivesse ali, a vitória pareceria oca. Varreu a multidão, cumprimentando um CEO de tech aqui, um vereador ali. Falou sobre projeções de mercado e ganhos do terceiro trimestre. A linguagem familiar do mundo dele, bálsamo reconfortante. Era Liam Mendonça. As pessoas se curvavam para ele. Queriam o tempo, insight, capital dele. Era rei na corte dele. Aí ele a viu. Ela não estava onde esperava, encolhida perto da mesa do buffet ou pairando estranhamente perto de uma coluna. Estava perto das portas francesas que davam pro terraço, numa conversa quieta mas animada com Marcos Oliveira. A mente do Liam gaguejou por um segundo. Marcos Oliveira, o VP notoriamente rabugento e inacessível da Santos Holdings. O que ele estava fazendo conversando com Maia? Devia ter acabado de se conhecer. Oliveira provavelmente estava sendo educado com uma mulher sozinha antes de partir para os peixes maiores. Mas foi a aparência dela que realmente o derrubou. Tinha esperado menos. A mulher que ele lembrava teria usado algo seguro, bege ou cinza. A mulher parada no terraço estava usando um vestido verde esmeralda simples, impecavelmente cortado. Não era chamativo nem revelador, mas abraçava o corpo dela com confiança discreta que ele nunca tinha visto nela. O cabelo, que costumava usar num rabo de cavalo displicente e simples, estava penteado em ondas suaves que emolduravam um rosto mais calmo, mais definido do que lembrava. Usava joias mínimas, mas os olhos, enquanto escutava Oliveira, eram brilhantes e focados. Ela não estava intimidada. Parecia serena. Bianca seguiu o olhar dele. É ela? Perguntou, nota de escárnio na voz. O vestido é meio sem graça, não é? Sim, é ela, Liam disse, a voz um rosnado baixo. O plano já estava descarriando. Ela não devia estar assim. Não devia estar conversando confortavelmente com um dos homens mais importantes da sala. Sentiu uma onda de raiva possessiva. Precisava retomar controle da narrativa. Se desculpou com a Bianca da conversa deles e começou a se mover pela multidão, caminho linha direta para Maia. Conforme se aproximava, viu Marcos Oliveira acenar respeitosamente para Maia e discretamente se afastar, derretendo de volta na multidão. Estranho. Oliveira não era conhecido pelas graças sociais. Maia se virou como se sentisse a aproximação dele. O olhar dela encontrou o dele através dos últimos metros separando eles.
Não tinha medo nos olhos dela, nem admiração, só neutralidade calma e ilegível que era mais perturbadora que qualquer explosão emocional teria sido. Liam, ela disse, a voz uniforme e fria. Era a mesma voz, mas os tons tímidos que lembrava tinham sumido. Maya, fico feliz que conseguiu vir, disse, forçando o sorriso ensaiado. Deslizou o braço ao redor da Bianca, puxando ela para frente. Quero apresentar minha noiva, Bianca Torres. Bianca, essa é Maya Santos. Bianca estendeu a mão, o anel de noivado de diamante pegando a luz que nem arma. Que prazer finalmente conhecer você, disse, o tom pingando falsidade doce. Liam me contou tão pouco sobre você. O insulto foi perfeitamente entregue. Maya simplesmente pegou a mão, aperto firme e breve. Prazer conhecer você também, Bianca. O anel é lindo. O elogio foi entregue com placidez tão genuína que desarrou completamente a indireta pretendida. Ela não estava jogando o jogo. Liam sentiu a frustração crescendo. Não estava saindo como planejado. Precisava acertar o golpe. É um belo upgrade do centro comunitário, não é? Disse, gesticulando vagamente para o salão opulento. Espero que não esteja muito confusa. Aí estava, a cutucada, o lembrete da vida pequena dela e da vida grandiosa dele. Observou o rosto dela, esperando o tremor de dor, a sombra da inadequação. Maya olhou ao redor da sala, sorriso pequeno, quase imperceptível tocando os lábios. Aí olhou de volta para ele, os olhos segurando os dele. Não, de jeito nenhum, disse, a voz calma que nem lago profundo. É um evento lindo, Liam. Você se deu muito bem. Era declaração simples, mas pareceu julgamento. Ela não estava olhando para ele como ex-esposa cheia de arrependimento. Estava olhando para ele como observadora, distante e não impressionada. A dinâmica de poder que tinha cuidadosamente construído estava desmoronando antes mesmo de ter chance de curtir. Sentiu necessidade desesperada, arranhante, de colocar ela de volta no lugar, o lugar que tinha designado para ela na história da vida dele. Mas estava começando a temer que ela já tinha reescrito o livro inteiro. A revelação. Maya tinha caminhado pelas portas grandiosas do salão do Copacabana, sentindo não como cordeiro entrando na jaula do leão, mas como rainha retornando para a corte que há muito tinha abdicado. A opulência não intimidava. Era familiar. Santos Holdings era dona do prédio. Era detalhe pequeno que tinha descoberto durante revisão de portfólio com Marcos, fato que deu a ela um sorriso silencioso e secreto. Liam estava hospedando a festa da vitória dele na casa dela. Desde o momento que entrou, sentiu a mudança. Tinha passado anos da vida tentando se fazer menor, se encaixar no mundo do Liam, não ocupar espaço demais, não ter necessidades que pudessem inconveniar a ambição dele. Esta noite simplesmente ocupou o espaço dela. Usava o vestido esmeralda não para ele, mas para ela. Verde era cor de crescimento novo. Tinha avistado Marcos perto do terraço exatamente como planejaram. A presença dele era a âncora silenciosa no mar rodopiante de rostos. Ele tá te observando, Marcos disse em voz baixa, de costas pro salão enquanto fingiam admirar a vista da cidade. Tá com mulher de vestido vermelho. Vem vindo pra cá. Deixa ele vir, Maya respondeu, coração batendo ritmo firme e decidido. Esse é o último fantasma que preciso exorcizar, Marcos. Só lembra quem você é, Maya, disse, dando olhada de orgulho paternal. Não quem ele acha que você é. Deu leve inclinação da cabeça e se afastou bem na hora que Liam começou a aproximação. Encarando Liam agora, com Bianca agarrada no braço dele que nem parasita de grife, Maya sentiu senso estranho de distanciamento. Ele parecia igual. Terno impecavelmente cortado, relógio caro, a mesma inclinação arrogante no queixo, mas estava vendo ele com olhos novos. O poder e carisma que uma vez achou tão inebriante agora pareciam performance frágil e desesperada. Ele não era titã. Era homem apavorado de ser visto como pequeno. O comentário condescendente sobre o centro comunitário deveria ter doído. A Maya antiga teria se encolhido, bochechas queimando de vergonha. Mas a Maya nova simplesmente absorveu, reconheceu pelo que era, tentativa desajeitada e patética de retomar controle. E deixou pra lá. A resposta calma dela. É um evento lindo, Liam. Você se deu muito bem. Teve o efeito desejado. Confusão tremulou nos olhos dele. Esperava que ela fosse espelho refletindo a grandeza dele de volta. Em vez disso, ela era a janela olhando direto através dele. Bianca, sentindo o controle vacilante do Liam, entrou na conversa. Maya, o que exatamente você faz? Liam mencionou algo sobre arte. Parece charmosamente pitoresco.
Maia encontrou o olhar da outra mulher. Tinha brilho competitivo duro nos olhos da Bianca. Era a mulher que sabia que o valor dela estava amarrado ao homem do braço, e via Maia como ameaça potencial ao investimento. Dirijo um centro de artes sem fins lucrativos no centro, Maia disse simplesmente. Oferecemos educação artística e terapia para comunidades em situação vulnerável. É muito gratificante. Não ofereceu mais detalhes, nenhuma defensiva. Declarou como fato, concreto e valioso quanto qualquer empreendimento do Liam. Liam soltou risada curta, desdenhosa. Olha só, sempre salvando o mundo, minha Maia. Eu, por outro lado, me contento em possuí-lo. O pronome possessivo, minha Maia, pairou no ar entre eles, relíquia de passado que estava tentando usar como arma. Antes que ela pudesse responder, as luzes do salão escureceram ligeiramente, e campainha agradável ecoou pelo sistema de som. Homem subia pro pódio no palco principal. Senhoras e senhores, se pudessem me dar atenção, por favor, o MC anunciou. Liam ajeitou a gravata, sorriso voltando pro rosto. Hora do show, sussurrou para Bianca. Deu última olhada desdenhosa para Maia. Aproveite a festa, Maia. Experimente os canapés. Certamente são melhores que os que você tá acostumada. Com isso, guiou Bianca em direção à frente da sala, deixando Maia sozinha. Mas ela não estava sozinha. Do outro lado da sala, encontrou o olho do Marcos. Ele deu aceno sutil e encorajador. Era hora. O MC começou o discurso, derramando elogios no Liam e na Mendonça Tech. Falou de inovação, visão, liderança de mercado. Maia escutou, não sentindo amargura, só senso profundo de pena pelo homem que precisava de tanta validação externa para se sentir completo. Aí o MC mudou o tom. Mas esta noite também estamos aqui para honrar parceria que foi fundamental para o nosso sucesso. Um ano atrás, como muitos sabem, Mendonça Tech enfrentou desafio significativo. Projeto crítico para o nosso futuro estava em risco. Foi então que parceiro silencioso interveio, demonstrando não só fé imensa na nossa visão, mas também poder decisivo para assegurá-la. Murmúrio percorreu a multidão. Esta era a parte da noite que todo mundo tinha curiosidade, o mistério da Santos Holdings. Liam parecia convencido perto do palco. Esta era a história da salvação dele. Outro capítulo na lenda de Liam Mendonça, o homem que conseguia atrair apoio até dos players mais elusivos. Este parceiro até agora permaneceu completamente atrás dos bastidores. O MC continuou, voz crescendo com charme dramático. São conhecidos pelos investimentos perspicazes, influência silenciosa e compromisso inabalável com a integridade. Somos imensamente gratos pelo apoio da Santos Holdings. Pausou, deixando o nome pairar no ar. Liam aplaudiu polidamente, rei gracioso reconhecendo os benfeitores. Esta noite, o MC ecoou. Pela primeira vez, a líder da Santos Holdings concordou em sair das sombras para aceitar nossa gratidão mais profunda. Senhoras e senhores, é minha honra profunda apresentar a visionária presidente da Santos Holdings, senhora Maia Santos. Por um momento, houve silêncio. O nome registrou, mas o contexto era impossível. Era falha na Matrix, bug de software no programa grandioso da noite. O aplauso polido do Liam falhou, as mãos congelando no meio da palma. O sorriso congelou, depois rachou que nem porcelana derrubada em chão de mármore. Maia Santos. Virou a cabeça, movimento lento e enferrujado como se o pescoço fosse feito de ferrugem. Procurou o local onde tinha deixado ela, esperando o quê? Ver ela parecendo confusa quanto ele, ver ela rindo de piada bizarra e cruel. Mas ela não estava mais lá. Em vez disso, estava caminhando em direção ao palco. Holofote a encontrou, banhando o vestido esmeralda em brilho celestial. Todo o olho na sala estava nela. Movia com graça quieta e sem pressa que era totalmente cativante. A mulher que tinha zombado por estar confusa na sala agora possuía ela completamente. Os murmúrios na multidão cresceram numa onda de sussurros chocados. Pessoas estavam virando, apontando, mentes correndo para conectar os pontos entre a ex-esposa tímida que ocasionalmente mencionava e a figura poderosa e enigmática no palco. O mundo do Liam inclinou no eixo. O chão pareceu sair debaixo dele, deixando ele numa queda livre e tonta. O cérebro tentou freneticamente processar a informação, mas era como tentar encaixar peça quadrada em buraco redondo. Santos Holdings, o salvador dele, o investidor silencioso e poderoso. O nome do pai dela era Santos, Roberto Santos, o investidor recluso e excêntrico que tinha morrido alguns anos atrás. Ele tinha deixado tudo para a filha. As peças não só se encaixaram. Bateram com força de colisão tectônica, estilhaçando a realidade dele.
Viu Marcos Oliveira parado perto do lado do palco, expressão ilegível mas com um toque de satisfação sombria nos olhos. Ele não estava conversando com ela antes. Estava conferindo com a chefe. Liam, o que tá acontecendo? A voz da Bianca era sibilo agudo e em pânico no ouvido dele. O aperto dela no braço ficou subitamente doloroso. Isso é brincadeira. Liam não conseguiu responder. A garganta contraída, respiração presa nos pulmões. Só conseguia assistir Maia subir o pequeno lance de escadas pro palco e apertar a mão do MC. Chegou no pódio, ajustando o microfone com familiaridade calma que sugeria que não era a primeira vez dirigindo multidão. Quando falou, a voz era clara e firme, amplificada por todo o salão silencioso. Não havia traço da mulher hesitante que ele conheceu. Obrigada, começou, os olhos varrendo a plateia. Não pousaram nele. Era como se ele nem estivesse lá. Mendonça Tech é empresa com visão notável, e Santos Holdings tem orgulho de ser parte da jornada. Meu pai, Roberto Santos, me ensinou que os melhores investimentos não são em tecnologias ou mercados, mas em pessoas. Vimos nesta empresa impulso para a inovação que acreditamos valer a pena proteger. As palavras eram profissionais, graciosas e totalmente impessoais. E cada uma era prego sendo martelado no caixão dele. Estava elogiando a empresa dele, a empresa que agora possuía parcialmente, a empresa que tinha salvado. Ele não tinha atraído o investimento dela. Tinha sido beneficiário da decisão comercial calculada dela. A dinâmica de poder que prezava, aquela que definia o senso inteiro de selfie, tinha sido mentira. Não era o rei. Era bobo da corte, e nem sabia que estava usando os sininhos. Sentiu centenas de pares de olhos nele. Podia sentir a pena, curiosidade mórbida. Era piada. O grande Liam Mendonça, humilhado no próprio palco pela esposa quieta e modesta que tinha jogado fora. Bianca tinha dado meio passo para longe dele, o rosto máscara de horror e ruína social. Não estava olhando para noivo poderoso mais. Estava olhando para tolo. Maia manteve o discurso curto e elegante. Falou do futuro, objetivos compartilhados, compromissos filantrópicos. Nunca tropeçou sequer uma vez. Nunca olhou na direção dele. A indiferença completa e total foi mais devastadora que qualquer briga gritante ou acusação chorosa poderia ter sido. Tinha convidado ela para ser nota de rodapé na história dele, e ela acabará de revelar que ele era personagem menor na dela. Conforme terminou as observações para crescendo de aplauso trovejante, finalmente deixou os olhos vagarem pela multidão e encontrar os dele. Não havia malícia no olhar, nenhum triunfo. Só finalidade quieta e triste. Era o olhar que dizia acabou. Não o casamento deles. Isso estava acabado há anos. Mas o domínio dele sobre ela. O fantasma que tentará invocar o tinha exorcizado. O aplauso lavou sobre ele, som que parecia risada ecoante. Quisera humilhar ela, mostrar como o mundo dela era pequeno. Em vez disso, parado no salão dourado, cercado pelos adereços do sucesso, Liam Mendonça nunca se sentirá tão pequeno na vida inteira. O arrependimento era coisa física, pedra fria e pesada alojando no centro do peito, e sabia com certeza nauseante que era peso que carregaria pelo resto dos dias. O confronto final. Conforme o aplauso diminuiu, Maia sentiu senso profundo de quietude. A tempestade tinha passado. Por anos carregara o peso do julgamento do Liam, a vergonha silenciosa de sentir que não era suficiente. Naquele palco, sob brilho do holofote, não estava representando o papel. Tinha sido simplesmente ela mesma, tudo de si, e ao fazer isso, o peso desapareceu. Desceu as escadas, e a atmosfera na sala mudou completamente. O mar de pessoas se abriu para ela. Rostos que tinham sido indiferentes antes agora estavam vivos de curiosidade, respeito e avareza. Bilionário de tech que mal tinha dado aceno antes agora corria pro lado dela, mão estendida. Senhora Santos, discurso notável. Não fazia ideia. Conhecia a reputação do seu pai, claro. Uma lenda. Precisamos conversar. Senhora Santos, Caterine Silva do Jornal Financeiro. Podemos ter momento do seu tempo. Absoluta honra, Senhora Santos. Não era mais Maia, a ex-esposa. Era Senhora Santos, a jogadora poderosa. Marcos apareceu no cotovelo, guarda-costas silencioso e formidável, gerenciando com expertise o influxo súbito de atenção. Murmurava: a Senhora Santos tem outro compromisso em breve, ou talvez possa agendar ligação com meu escritório, guiando ela pela multidão. Os olhos varreram a sala procurando Liam. Viu ele parado congelado perto do palco, estátua de homem. Bianca não estava mais no braço. Estava vários metros distante,
conversando animadamente com CEO rival, expressão cálculo cuidadoso de controle de danos. Já estava se distanciando, pulando do navio afundando. Parte de Maia, pequena parte ferida, tinha querido que este momento fosse vitória. Tinha querido se sentir triunfante, saborear o choque e humilhação dele. Mas olhando pro rosto cinzento, a desolação completa nos olhos, não sentiu alegria. Só sentiu tristeza profunda e oca. Não era vitória, era tragédia. História de homem tão cegado pela própria ambição que tinha descartado a única coisa de valor que talvez tivesse realmente tido. Não por causa do que ela era agora, mas por causa da pessoa que sempre fora, leal, solidária e gentil. Tinha confundido quietude com fraqueza, e ao fazer isso, revelou a própria. Não tinha desejo de falar com ele, de virar a faca. A revelação não era para ele. Não realmente. Era para ela. Era o ato final definitivo de reclamar a própria narrativa. Marcos, gostaria de ir embora, disse quietamente. Claro, respondeu. O carro está esperando na saída sul. Começaram a se mover em direção à saída, progresso lento conforme pessoas continuavam tentando interceptar ela. Passando pelo bar principal, ouviu fragmento de conversa que fez pausar. Consegue acreditar? Ele convidou a ex-mulher para humilhar ela, e ela era dona do prédio inteiro e da empresa dele. É tipo coisa de filme, mulher disse, rindo. A fofoca já estava se espalhando, cimentando na lenda da noite. Queda pública do Liam. Maia sentiu pontada de algo que quase foi culpa, mas empurrou para longe. Ele tinha construído este palco. Tinha escrito a peça e escalado os atores. Não podia ficar bravo com ela por simplesmente entregar as falas. Chegando no lobby, voz gritou o nome dela. Maia. Virou. Era Liam. Tinha seguido ela, o rosto pálido e abatido. A confiança arrogante sumiu, substituída por vulnerabilidade crua e desesperada que nunca tinha visto nele, nem nos momentos mais baixos. Parou alguns metros distante, aparentemente incerto do que fazer ou dizer. O lobby era mais quieto aqui, mas pessoas ainda observavam. Eu. Começou, voz tremendo. Não fazia ideia. Eu sei, disse suavemente. Não havia mais nada para dizer. Por quê? Perguntou, voz rachando. Por que nunca me contou sobre seu pai? Sobre nada disso. Maia olhou para ele, e pela primeira vez se permitiu ser verdadeiramente honesta, não com raiva, mas com verdade simples e profunda. Por que você nunca perguntou? Disse. Estava ocupado demais me dizendo quem eu era, do que carecia, que nunca parou para ver quem eu realmente poderia ser. Você não queria parceira, Liam. Queria plateia, e eu não era muito boa nisso. O rosto dele desabou. A verdade das palavras o atingiu com força visível. Tinha falado e falado por anos sobre os sonhos, planos, sucessos dele. Nunca perguntou sobre os dela. Assumiu que ela não tinha nenhum. Maia. Me desculpa, sussurrou, as palavras soando estrangeiras e desajeitadas na língua dele. Era o pedido de desculpas que tinha implorado por anos. Mas ouvindo agora, parecia moeda jogada num poço que há muito secara. Fez só um oco pequeno e desapareceu. Sei que se desculpa, Liam, disse, voz gentil, cheia de pena que de alguma forma era mais devastadora que desprezo. Tchau. Virou e se afastou, Marcos segurando a porta de vidro grande para ela. Não olhou para trás. Saindo para a noite fresca de São Paulo, respirou fundo ar limpo e fresco. Parecia a primeira respiração que tinha feito em muito tempo. A gala, Liam, o passado compartilhado, tudo estava atrás dela agora. Capítulo fechado, fantasma finalmente colocado para descansar. Não era mais definida pela história dele. Era finalmente e completamente autora da própria. O despertar. A volta para casa quieta nos jardins foi silenciosa. Marcos dirigiu o sedã preto com eficiência estoica usual, navegando as ruas adormecidas da cidade. A adrenalina da noite estava começando a diminuir, deixando o vazio estranho e inesperado. Maia olhava pela janela, vendo as luzes borrarem, o reflexo dela imagem fantasmagórica contra o vidro. Deveria estar se sentindo extasiada, vindicada, triunfante. Tinha enfrentado o demônio e emergido não só ilesa, mas vitoriosa. O mundo inteiro de Tech estava buzinando com o nome dela. Tinha trazido Liam Mendonça, o homem que estilhaçara a confiança dela, aos joelhos sem erguer a voz. Então por que se sentia tão oca? O aplauso ainda ecoava nos ouvidos, mas soava distante, como se fosse para outra pessoa. No salão, tinha se tornado Senhora Santos, símbolo de poder oculto e revelação dramática. Mas no silêncio do carro, era só Maia. E Maia se sentia cansada.
Você foi magnífica esta noite, Marcos disse, voz quebrando o silêncio. Olhou para ela no retrovisor, olhos gentis. Seu pai ficaria incrivelmente orgulhoso. Ele teria odiado o espetáculo. Maia disse com um sorriso pequeno e triste. Nunca entendeu por que pessoas precisavam ser barulhentas sobre o sucesso. Não teria curtido a publicidade. Não, Marcos concordou, mas ficaria orgulhoso da força que demonstrou. Você se manteve na sua verdade, Maia. É tudo o que ele sempre quis para você. A verdade dela. Por tanto tempo a verdade dela tinha sido enroscada com a do Lia. A validação dele tinha sido o sol que orbitava, e quando ele extinguiu, tinha ficado no frio e escuro. Os últimos 2 anos tinham sido sobre aprender a ser a própria fonte de luz. Esta noite deveria ser culminação dessa jornada, momento que finalmente brilharia. Mas parecia mais final que começo. Percebeu que o vazio vinha do fato simples e doloroso que a vitória não apagava as cicatrizes. Provar que Lia estava errado não desfez os anos que passou fazendo ela se sentir pequena. O pedido de desculpas dele, desesperado quanto foi, não conseguia costurar de volta as peças de si mesma que tinha perdido no casamento. Redenção era processo, não evento dramático único. Quando chegaram na casa dela, Braunston lindo mas modesto, Marcos caminhou com ela até a porta. Vai ficar bem? Perguntou, testa franzida de preocupação. Vou ficar, disse, e quis dizer isso. O vazio não era desespero. Era só espaço. Espaço que uma vez foi preenchido com dor e agora estava vazio, esperando algo novo crescer. Obrigada, Marcos, por tudo. Não só esta noite. É minha honra, Maia, disse com leve reverência. Dentro, tirou o vestido esmeralda, deixando cair no chão como pele descartada. Lavou a maquiagem do rosto e vestiu camiseta macia simples e calça de pijama. Caminhou para o estúdio de arte na parte de trás da casa, único lugar onde se sentia completamente ela mesma. O cômodo cheirava barro e óleo de linhaça. Tela meio terminada ficava num cavalete, paisagem da costa acidentada da Califórnia, tudo mares turbulentos e penhascos resistentes. Pegou o pincel, dedos curvando ao redor da madeira familiar. Não pintou. Só ficou ali segurando, sentindo o peso na mão. O telefone vibrava incessantemente numa mesa próxima. Sabia que seria a inundação de mensagens de jornalistas, associados comerciais, pessoas que não falavam com ela há anos. Ignorou. Em vez disso, pensou no rosto do Lia no lobby. A devastação completa. Tinha tirado a narrativa dele, história que contava para si mesmo sobre a vida, sucesso, escolhas. Tinha mostrado para ele e para o mundo que tinha deixado grandeza para trás. Não odiava ele mais. Ódio era fogo que requeria combustível demais. O que sentia agora era pena profunda e dolorosa. Pena por homem tão inseguro que teve que construir castelo de vidro ao redor de si e agora forçado a viver entre os cacos. A vitória dela não estava na derrota dele. A vitória estava neste cômodo. Estava na alegria silenciosa que encontrava na criação, no trabalho significativo que fazia no centro, na lealdade de homem como Marcos, no legado que o pai confiou para ela. A vitória dela era a vida quieta e modesta que Liam tinha desprezado tanto. Descobriu que a vida não tinha sido pequena de jeito nenhum. Só estava esperando ela crescer nela. Largou o pincel e caminhou para a janela, olhando para o jardim pequeno e tranquilo. A lua estava alta e brilhante. O aplauso sumiu. Os sussurros sumiram. Só tinha o zunido quieto da cidade e rusto e gentil das folhas. E pela primeira vez, o silêncio não parecia solitário. Parecia paz. O peso do arrependimento. A volta para casa para Liam foi borrão de luzes da rua e vergonha. Bianca tinha feito desculpa furada sobre carona com amigos e praticamente fugiu dele. O último olhar foi mistura de desprezo e pena. Não culpava ela. Era leproso social, conto de advertência que seria sussurrado por cima de coquetéis e reuniões de diretoria por meses. Entrou pisando duro no cobertura cavernosa e estéril, o silêncio pressionando nele. Arrancou a gravata borboleta, mãos tremendo de raiva que não tinha alvo além de si mesmo. Foi pro bar e despejou o copo de uísque, bebendo numa queimada só. A queimada não fez nada para anestesiar a certeza fria e oca da própria estupidez. Você estava ocupado demais me dizendo quem eu era. Nunca parou para ver quem eu realmente poderia ser. As palavras da Maia ecoavam no espaço vasto vazio do apartamento, no espaço vasto vazio da alma. Tinha sido tolo, tolo cego e arrogante. Começou a andar, animal enjaulado numa prisão do próprio projeto. Todo objeto na sala, a arte cara, móveis de designer, vistas abrangentes da cidade, pareciam zombar dele.
Eram troféus de jogo que agora percebia que tinha perdido espetacularmente. Passou anos acumulando coisas, honrarias e poder, tudo para provar que era sucesso. E numa noite, Maya mostrou que não possuía nada de valor real. A mente, arma que sempre confiou, se virou contra ele. Reprisou o casamento não como tinha editado, história da ambição sendo atrasada pela simplicidade dela, mas com clareza brutal e horrorizante. Viu Maya, testa franzida de concentração enquanto meticulosamente revisava as finanças deles nos primeiros dias, encontrando jeitos de economizar para ele poder investir na empresa nascente. Tinha chamado ela de mão de vaca. Viu ela ficando acordada a noite inteira com ele antes de apresentação importante, fazendo café, escutando ele ensaiar, oferecendo palavras quietas de encorajamento. Tinha considerado garantido. Viu a alegria genuína no rosto dela quando falava sobre novo artista que descobrira. Alegria que sistematicamente diminuiu porque não se traduzia em lucro ou status. Tinha chamado ela de sem ambição. Que piada! Ela não carecia ambição. Simplesmente tinha tipo diferente. A ambição dela era construir, nutrir, criar significado. A dele era conquistar e adquirir. Tinha visto o mundo dela como pequeno porque era incapaz de entender a profundidade. A memória mais condenatória surgiu, uma que enterrara fundo. Era o último aniversário de casamento juntos. Tinha esquecido. Chegou tarde de jantar comemorativo depois de assegurar rodada de financiamento, bêbado de sucesso e champanhe. Ela estava esperando. A mesa estava posta com louça boa deles. Refeição caseira simples estava fria nos pratos. Tinha pequeno presente embrulhado para ele. Não estava brava, só triste. A decepção foi cobertor quieto e pesado na sala. E o que ele fez? Zombou. Ainda focada nessa bobeira sentimental, Maya. Acabei de levantar 50 milhões. Isso é real. Isso é que importa. Partiu o coração dela naquela noite. Viu nos olhos dela, e sentiu tremor de satisfação cruel, acreditando que estava ensinando lição valiosa sobre o mundo novo que estava entrando, mundo onde ela não pertencia. O homem que fez isso, que foi capaz de crueldade tão casual, não reconhecia. Não queria reconhecer, mas esse homem era ele. Afundou num sofá, o copo de uísque escorregando dos dedos e batendo no tapete grosso. Enterrou o rosto nas mãos, e soluço seco e áspero escapou do peito. Não era choro pela reputação perdida ou noivado estilhaçado. Era choro pela própria alma perdida. Era choro pelo homem bom que poderia ter sido, homem que Maya uma vez amou, homem que metodicamente destruiu na busca de coroa oca. Tinha convidado ela para gala para humilhar. Queria que ela o visse como rei. Mas a coisa sobre colocar alguém no pedestal é que dá vista bem clara dos próprios defeitos. Não só julgou ela errado. Falhou o teste fundamental de caráter. Construiu um império, mas perdeu a si mesmo. O arrependimento não era mais pedra no peito. Era oceano vasto e escuro, e estava se afogando nele. Não havia escape. Não havia negócio que pudesse fazer, estratégia que pudesse empregar para consertar isso. O dano estava feito. A única coisa que restava fazer era aprender a viver com o fantasma do homem que tinha sido e a mulher que descuidadamente jogará fora. O reino dele não era nada além de gaiola dourada, e finalmente estava verdadeiramente sozinho nela. A lição final. Semana passou. O estrago da gala foi rápido e brutal. A história foi papo da cidade, fábula moderna de arrogância e revelação. O telefone do Liam tocou constantemente pelos primeiros 2 dias. Jornalistas, colegas, membros preocupados da diretoria, e então ficou silencioso. Era pária. Bianca oficialmente terminou o noivado via mensagem fria do publicitário dela. Liam não ligou. Movia pelos dias numa névoa de autorrecriminação. Foi pro escritório, sentou na gaiola com parede de vidro, e encarou planilhas que não tinham mais significado. Os números eram só números. A emoção da caçada sumiu, substituída por dor roedora do arrependimento. Sabia que tinha que fazer algo. Pedido de desculpas no lobby cheio não era suficiente. Nem de perto o suficiente para os anos de dano silencioso que infligiu. Precisava explicar para ela, embora soubesse que não tinha direito de esperar perdão. Tentou ligar para o celular da Maya, número que se surpreendeu ainda a lembrar. Foi direto para a caixa postal toda vez. Sabia que ela estava filtrando as ligações, e não podia culpar. Então decidiu escrever. Sentou no laptop numa noite, luzes da cidade cintilando pela janela como 1000 olhos zombadores. Abriu o documento novo e digitou o nome dela. Maya. Começou a escrever, e as palavras despejaram dele, torrente de confissão e remorso que não sabia que estava segurando. Maya. Não sei por onde começar.
E sei que não tenho direito de pedir seu tempo ou atenção, mas não consigo viver com as palavras que deixei por dizer. O pedido de desculpas que te dei na gala foi patético e egoísta. Outra tentativa de me sentir melhor. A verdade é que não mereço me sentir melhor. A semana passada foi educação implacável nos meus próprios defeitos. Tenho reprisado nosso casamento, nossa vida juntos, e fico horrorizado com o homem que fui. Vejo tudo agora com clareza agonizante. Vejo sua paciência, apoio, força silenciosa, e vejo minha própria arrogância imponente, insegurança, ego implacável e destrutivo. Te chamei de sem ambição. Como fui cego. Você tinha ambição de construir vida de significado, cuidar de pessoas, criar beleza. Só tinha ambição de ganhar. Vejo agora que minha definição inteira de sucesso foi imitação barata e oca da coisa real. Estava apavorado de ser visto como ordinário que virei monstro. Monstro que pegou seu amor, bondade e luz e tentou sufocá-los porque não refletiam minha própria imagem de volta para mim. Na noite da gala. Não convidei você para te dar closure. Convidei para te machucar. Queria ficar na montanha do meu sucesso e olhar para baixo para você para provar para mim mesmo que minha escolha de partir foi certa. Foi ato mais desprezível da minha vida. E o universo, na ironia brutal perfeita, me mostrou que não estava parado numa montanha. Estava parado num vale. E estava cego demais para ver o pico majestoso que era você bem na minha frente o tempo todo. Sabendo sobre Santos Holdings, sobre o que construiu nos seus próprios termos, do seu próprio jeito, sinto senso estranho de orgulho de você, que sei que é absurdo e algo que não ganhei o direito. Mas principalmente sinto vergonha profunda e sem fundo pelo homem que recebeu o presente de ser seu marido e foi estúpido demais para reconhecer o valor. Não tô escrevendo para pedir para voltar. Não tô escrevendo para pedir perdão porque não acredito que ganhei. Tô escrevendo porque você merece saber que vejo. Te vejo. Vejo quem sempre foi, e vejo finalmente quem sou, e vou mudar. Não por você, mas por sua causa. Você me mostrou força real, e vou passar o resto da vida tentando construir fração disso em mim mesmo. Sinto muito, muito mesmo, Maia. Por tudo. Terminou de digitar, peito doendo, lágrimas borrando a tela. Era a coisa mais honesta que já escreveu. Leu de novo, dedo pairando sobre o botão enviar. Essa confissão crua e patética. O que realizaria? Só seria mais intrusão na vida nova e pacífica dela, mais demanda pela energia emocional. Ela já tinha dado a resposta no lobby. Tchau. Foi separação limpa, presente. Despejar esta carta nela seria ato egoísta, tentativa final de fazer a dor dele problema dela. Redenção. Percebeu, não era sobre gestos grandiosos ou pedidos de desculpa lindamente escritos. Era sobre trabalho quieto, consistente e difícil. Era sobre ações, não palavras. Com respiração funda e tremula, Liam selecionou todo o texto no documento. Pensou na Maia no estúdio de arte, mãos cobertas de barro, criando algo real e significativo. Pensou no homem que queria se tornar, homem digno do próprio respeito. E apertou delete. A tela ficou em branco. A carta permaneceria não enviada. A expiação não seria em contar para ela que mudaria. Seria na mudança mesmo. A estrada à frente era longa e incerta, mas pela primeira vez, estava olhando para o horizonte certo. Reflexão final. A história de Liam e Maia não é só sobre revelação dramática numa gala. É lembrete poderoso que nossa percepção dos outros é frequentemente reflexo de nós mesmos. A arrogância do Liam o cegou para o valor verdadeiro da Maia, levando à humilhação pública que o forçou a confrontar o vazio do próprio sucesso. A jornada da Maia de esposa quieta e desvalorizada para potência confiante nos mostra que força verdadeira não é sobre ser pessoa mais barulhenta da sala, mas sobre conhecer o próprio valor, mesmo quando ninguém mais conhece. A história deles explora temas complexos de arrependimento, redenção e poder silencioso da autoestima. Sabe o que mais me impacta nessa história toda? É que muitas vezes a gente julga as pessoas pela aparência, pelo que elas fazem da vida, sem nem tentar entender quem realmente são por dentro. O Liam passou anos olhando para Maia como se ela fosse pequena, sem ambição, sem sonhos grandes. Mas na verdade, ela tinha algo que ele nunca teve. Paz interior, propósito verdadeiro, e a sabedoria de saber que sucesso não se mede só em dinheiro ou poder. A Maia construiu um império silencioso enquanto ele fazia barulho. Ela impactava vidas reais no centro cultural enquanto ele só acumulava zeros na conta bancária. E quando chegou a hora de mostrar quem realmente era, ela não precisou gritar, não precisou humilhar ninguém propositalmente. Ela simplesmente foi ela mesma, e isso foi suficiente para virar o jogo completamente. O mais cruel dessa história. O Liam convidou a própria ruína.
Ele que escolheu trazer ela pra gala. Ele que quis esfregar o sucesso na cara dela. E descobriu que ela era muito maior que ele jamais imaginou. Às vezes o universo tem senso de humor perverso mesmo. Mas sabe o que me dá esperança nessa história? É que no final das contas, ambos aprenderam algo. A Maya aprendeu que nunca mais precisaria da validação de ninguém. Ela já era completa, já era poderosa, só precisava reconhecer isso. E o Liam, mesmo sendo tarde demais, finalmente entendeu que tinha jogado fora a coisa mais valiosa da vida dele por orgulho e ego. Esta história nos ensina que pessoas silenciosas podem ser as mais fortes, que quem cuida dos outros tem um tipo de poder que dinheiro não compra, e que às vezes a maior vingança é simplesmente viver bem e ser feliz com quem você é. Se esta história de justiça poética e empoderamento tocou seu coração, deixa aquele like maroto, compartilha com alguém que precisa ouvir que todo mundo tem seu valor, mesmo quando outros não reconhecem. E se inscreve aqui no canal para mais histórias que vão mexer com suas emoções e te fazer refletir sobre a vida. A Maya de cada um de nós merece ser reconhecida e valorizada. Não deixa ninguém te fazer sentir pequeno. Você é muito maior do que imagina. Obrigado por assistir, e até a próxima história que vai tocar sua alma.